Eu falei a semana passada com pessoas que conhecem bem o Tite e até dei essa notícia lá no meu canal, tudo, que é óbvio, né, Mauro? Isso, a gente vai falar daqui a pouco, só que o Tite não vai querer assumir o Flamengo logo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aí seria pouco inteligente da parte do Tite, que o próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians, ex-clube do Tite, onde ele é um grande ídolo, em casa. Ele sabe que seria ali mal recebido pela torcida corintiana, já que ele negou o Corinthians 4 vezes recentemente e tá apalavrado com o Flamengo. Mas eu também sei que tem muita gente tentando convencer, inclusive ligada ao Corinthians, que ele não feche, porque ele pode se queimar com o Corinthians. Tem muita informação pra gente trazer sobre a realidade. E aí, Tite tá realmente fechado? Vai fechar com o Flamengo e vai assumir depois da data FIFA? Essa é a confiança do Flamengo. O Flamengo tá confiante pra isso, porque depois do jogo contra o Corinthians tem a data FIFA e aí o Tite assumiria na data FIFA esse Flamengo até pra já ter um tempo de trabalho. Perguntando sobre isso, né? Porque tá aqui na tarja, Tite e Flamengo ainda vivem período de indefinição. Pra mim, não, tá? A informação que eu tenho não é de indefinição. Pra mim é pelo contrário. O Tite tá palavrado com o Flamengo. Ele está palavrado com o Flamengo. O Tite tá fechado. Nesse momento, tá. Só que o negócio é... O Tite, e aí a informação, ele não quer assumir no jogo contra o Corinthians. É óbvio que ele não vai querer assumir no jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Porque o corintiano pode estar brabo, que ele negou o Corinthians algumas vezes. Agora, tem uma pressão no Tite, principalmente de imprensa, até mesmo de torcida, para que ele não aceite, já que ele negou o Corinthians. Né? O próprio craque Neto, que meu parceiro, ele fez recentemente, eu vou cobrar, que o Tite falou que se ele assumisse outro clube, ele ia ser um mentiroso. E tem uma pressão. A pergunta que eu digo, Mauro, a informação que eu tenho é que tá palavrado. Que ele vai assumir o Flamengo, que já tá tudo fechado. Agora surge que ele quer aumentar um pouco o tempo de contrato, que aí não é informação minha, eu li. Agora, pra você, ele também tá palavrado. E outra, a pressão pode surtir algum efeito ou não? O Tite só não quer mesmo assumir contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você tem informação ou não tem? Eu não tenho essa informação, eu só vejo especulação de que ele não quer assumir. Desconheço que ele tenha já acertado e essa história de que ele não quer enfrentar o Corinthians, eu vejo pessoas falando. Não sei até que ponto isso é verdade, não vou dizer que isso é impossível. Eu só sei que se o Flamengo, se for realmente isso, o Flamengo aceitar isso, é um absurdo. O Flamengo aceitar isso é um absurdo. Dele não comandar contra o Corinthians. Se você está contratando um profissional para ele começar a trabalhar, contra quem vai jogar é problema dele. Não existe, na minha visão isso não existe. Ah, mas os corintianos vão ficar zangados. Azar dos corintianos. Ora, você está contratando o técnico. Isso aí me lembra do Eduardo Bandeira de Melo, quando contratou o Guerreiro e o Sheik. O Corinthians não conseguia pagar os jogadores, o Flamengo foi lá e pegou os dois. Fizeram aquele acerto triangular, né? O Flamengo assumiu parte da dívida e tal, tudo bem, beleza e tal. Aí tinha o Flamengo e o Corinthians no Maracanã. Aí descobrimos, como é que fala, eu e outros jornalistas, às vésperas do jogo, que o Guerreiro e o Sheik não jogariam. 2015 isso. Por quê? Não, porque num acordo lá, o pessoal do Corinthians falou para o pessoal do Flamengo, não, a gente negocia o jogador, mas não pode jogar contra a gente agora, nesse próximo clássico do Maracanã. O Flamengo foi sem os dois, tomou de 3-0 no Maracanã. Foi no dia que os caras colocaram o hino do Corinthians lá no alto-falante do Maracanã, a torcida ficou furiosa, né? Para manejar o Casagrande. Porque manejar o Casagrande maneja de várias maneiras, não tocando o hino do Corinthians dentro do Maracanã, pô, que ele estava lá comentando o jogo na época pela Globo. Tudo bem o Casagrande e tal, mas não tem que menor cabimento. Tocar indo do Flamengo em Itaquera, domingo, sábado? Não vai, óbvio que não. Só que faltava. Agora a escalação do Flamengo, indo do Flamengo? Não, não tem que tocar indo do Flamengo em Itaquera, pelo amor de Deus. Só que faltava também. Então os caras eram tão, assim, fora tinha uns caras do Flamengo lá, e no Maracanã também, na gestão, tão, assim, fora do futebol, que não entendem certas coisas do futebol, que fizeram essa pataquada. Ainda tomou de 3-0. Na época eu critiquei muito isso. Você está contratando o jogador é seu, cara. Não tem esse negócio de, não usa contra mim. Eu vou usar, cara. O emprestado tem aquela brecha, né? Emprestou o jogador, não pode jogar contra, que também acho isso errado. Mas se a lei permite, ok. Agora, você contratou o cara definitivo. É a mesma coisa, você está contratando o técnico. Eu penso assim, se o dirigente chega para o Tite, acerta tudo, ele fala, olha, certo, beleza, para mim tá tudo ok. Só que eu não quero estrear contra o Corinthians, eu falo, Tite, muito obrigado, tchau. Tchau. Ué. Tchau, vou contratar outro cara. É lógico, cara, o clube tem que estar sempre... Você faria isso mesmo? É óbvio. Porque não tem, é óbvio. Tem hoje outro... E aí problema dele, o São Paulo era a solução e virou uma desgraça.
Ora, o Dorival não servia, depois aí que foram buscar o Vitor Pereira, aí perdeu num 4-1 pro Fluminense, o Carioca, os jogadores não levaram nenhuma responsabilidade, toda a culpa foi colocada no técnico, que ali tem um ponto muito discutível, né? Qual o tamanho da culpa ali do Vitor Pereira daquele 4-1? Eu acho que foi bem pequeno, hein? Aí foi muito dos jogadores, e ele foi demitido por conta daquele jogo. Será que não era o momento ali, ainda no estadual, de limar alguns caras do elenco e ficar com o treinador e bancar? Qual seria o curso da história? Não sei. Talvez fosse o caso. Mas sempre estourando do lado do técnico. E vai pagando multa. Pagando multa. Quem já trocou tantas vezes, eu não aceitaria isso de jeito nenhum. E você não tem a informação do acerto. Eu falei com pessoas do Flamengo que me disseram que acerto já tinha tudo apalavrado com o Tite. Eu sei das conversas, mas de acerto... Não, apalavrado, não acerto assinado. Acerto, apalavrado. Não, o que eu saiba, ainda tem algumas coisas que estamos tentando acertar. Mas tipo... com detalhes contratuais, todos aqueles penduricalhos que vem no contrato, né? Bônus, né? Negócio de bônus. Premiação, rescisão, como é que faz? Tem uma série de... Contratos são bem complexos nessas horas, né? Mas está bem adiantado, na sua opinião? Isso eu não vou falar porque eu não tenho nenhuma informação. Não falei com ninguém esses últimos dias a respeito disso, então não sei realmente. O que eu sei é o que está aí na imprensa e eu acho que está bem chata essa novela. Não sei qual a dificuldade para chegar num acordo. Quer ou não quer? Quer ou não quer? O que você quer? Pode ser isso que a gente está falando. Ele pode estar enrolando para não enfrentar o Corinthians. Às vezes ele não está falando claramente, não quero. Então enrola quem decide deixar enrolar. Então, o Tite, qual é o problema? O jogo do Corinthians? Você não quer? Digamos que seja. Então não dá, cara. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o clube não pode se curvar, um profissional nenhum, numa situação dessa. Porque é o seguinte, ele não é técnico do Corinthians mais. Ele nem era do Corinthians, ele foi do Palmeiras, foi do Inter, foi do Grêmio, foi do Atlético. Ele dirigiu vários times antes de chegar ao Corinthians. Ele escreveu uma história no Corinthians. Então é o seguinte, ou ele vira só técnico do Corinthians, ou então ele vai treinar times lá fora, para nunca mais enfrentar o clube com o qual ele se identifica. Agora, a partir do momento que ele negocia, não só o Flamengo, com qualquer outro clube, podia ser o Atlético Mineiro, por exemplo, né? Caso eles não contratassem o Felipão, fossem atrás dele e abrisse uma negociação. Eu não vejo sentido nisso. Não quer estrear contra... faça-me o favor. Já tem essa pataquada de jogador que não comemora gol contra esse clube e às vezes nem tem uma história naquele clube, né? Às vezes é uma passagem até ruim, aí não comemora. Então, quando o cara tem uma relação, até podemos entender que eu não acho isso muito justo, porque o torcedor do time que paga o salário dele quer que ele comemore o gol. É uma relação profissional. Agora, o técnico que não quer enfrentar, digamos que seja isso, mas acho que a gente nunca vai saber. Ninguém vai admitir isso. Isso vai ficar sempre no terreno da especulação. Que nem aquela cascata. Tem gente agora concordando com isso. Gente, quando o São Paulo estava balançando, qual era o nome mais óbvio do Flamengo procurar? Jorge Jesus. Não. Tite. De livre do mercado. Tite. Era o Tite. A gente estava empregado lá no mundo árabe, lá no futebol saudita. Cantaram até musiquinha pra ele. Isso. Aí alguém fala, não, não tinha conversa nenhuma naquele momento. No máximo ali, o que acontece? É aquela consulta, alguém procura. Gilmar Veloz ali. Será que o Tite topa trabalhar esse ano? Isso é uma sondagem. Você está sondando para ver se vale a pena dar uma investida. Depois que o São Paulo perdeu, então os caras foram com tudo para cima dele. Senão já teriam negociado isso antes. Aí isso foi tratado lá atrás. Aí tem gente que fala, o primeiro jornalista que deu, desculpa, eu acho isso muito ruim para o jornalismo. Assim, alguns tiros, chutes, são fáceis de você acertar, não é fácil de acertar. Você tem uma chance grande de acertar, porque sabe que aquilo ali é uma tendência natural. Uma tendência natural. Não, e hoje, como a gente diz, óbvio. Né, o jornalismo está mais difícil porque empresário joga a favor. Ele joga a favor dele. O cara do clube joga a favor dele. Então você tem fonte, mas a fonte tem o interesse dela até mais do que antes, eu acho. Hoje, com a rede social, a fonte virou... ela te procura, ela fala. E você tem que saber em qual você pode confiar e qual você não pode confiar. Realmente é muito complicado. Eu já falei, um erro que eu tive aqui do Wendel. Foi uma fonte fortíssima. Falou, pode falar, tá fechado. Falei, tem certeza? Falei, não fechou. Depois eu vi lá vários criticando, eu falei, assumo, errei. Mas é difícil, porque hoje a fonte usa a